Então vamos lá. Quando vocês viram vetores, nós tínhamos visto que um vetor é uma sequência de dados contínuos na memória. Então aqui a gente tem o 1, aí o 2, o 3, o 4 e por aí vai, os nossos elementos. Quando a gente pensa em strings, é parecido com vetores, porque os elementos também estão de forma sequencial, só que os elementos são texto. Então, se você pensa na palavra banana, a gente tem uma sequência de caracteres, onde o primeiro é o B, depois a gente vai para o A, depois o N, depois o A, depois o N, depois o A. Só que existe uma diferença. No slice, no vetor, os elementos eles são mutáveis. Eu consigo alterar um elemento desses do vetor. Eu consigo dizer, olha, nessa posição aqui eu não quero mais que seja o 3, eu quero que seja o 7. Eu consigo alterar um elemento. Só que strings, elas são imutáveis. Se você quer alterar algo numa string, ou você transforma ela num vetor e faz essa alteração, ou você cria uma nova string. Então a gente vai começar a partir disso, tá? Então, mkdir, cd temp, cd go, mkdir strings, cd strings. Vamos aqui fazer código. Tirar aqui o Copilot. Ctrl+C. Copilot, fica em silêncio. Eu não quero que você venha dar pitaco. Então vamos aqui. Package main. Então bora aqui. Número 1. Para criar uma string, vocês já criaram em várias situações. A gente cria colocando alguma coisa em aspa dupla. Então nome é Fernando. Então isso daqui é uma string. Se eu perguntar o que é que tem fmt.println, qual é o conteúdo de nome? Ele vai escrever gorun strings.co Fernando. E será que eu consigo indexar? O que é que tem na posição 0? Na posição 0 tem o 70? Por que tem o 70? Não sei se vocês lembram, mas lá no comecinho eu falei que caracteres individuais, eles são tratados como números. Internamente isso daqui é um número. Então eu poderia dizer, olha, eu quero saber, quero interpretar isso como um caractere. Ele vai pegar isso daqui vai me retornar um elemento, e esse elemento vai ser agora interpretado como um caractere. Ops, agora sim, agora eu tenho o S. Mas vamos lá. Quando é que isso daqui dá errado? Quando a gente tem letras que ocupam mais de um byte. Então, se eu tentar fazer isso daqui, isso daqui eu nem sei o que é que vai dar. Ué, eu não coloquei o A minúsculo com acento? E tentei pegar o elemento 0 e na hora que eu imprimi, o que foi que ele me mostrou? O A maiúsculo com circunflexo. Por quê? Porque o que tem aqui internamente? Internamente, o que está acontecendo é os elementos de um texto, eles podem ocupar 1, 2 ou 3 bytes. Se forem caracteres simples, como B, A, N, alguma coisa assim, eles vão ocupar 1 byte. E extrair ele manualmente, assim, via índice, vai funcionar.
Mas se forem caracteres com acentos, eles podem ocupar 2 bytes. E se forem a caracteres como emoji ou de outro alfabeto, eles vão ocupar 3 bytes, que é o limite que um Unicode faz, entendeu? Então, quando você está trabalhando com uma string, uma das formas seguras de você percorrer os elementos é naquele formato que a gente já viu. Para cada elemento, não é assim, né? Índice, elemento em range de nome. Aí agora ele vai passar, vamos passar um por vez. fmt.println, o índice e o elemento. Ué, o primeiro está na posição 0 e o segundo está em que posição? 2. Cadê o que estava na posição 1? Existe alguém na posição 1? Não. Porque o primeiro elemento aqui, no caso a gente estava usando um acento, ábaco. Isso daqui ocupa as 2 primeiras posições. Então esse daqui começa no índice 0, esse daqui começa no índice 2, esse daqui depois vai para o 3, entendeu? Se eu tivesse aqui um outro acento, ele ia pular. Então sempre que você quiser, assim, né? Se você não tem acentos, se são só caracteres simples, você pode fazer índices sem problema nenhum. Nome e posição 0. Mas se você tem alguma coisa que pode ter acento, qual é a forma mais segura de você fazer? É converter isso daqui para ele extrair os caracteres de forma Unicode, diríamos. Então eu teria assim, nome é uma string, var nome é uma string, pegar um nome aqui com acento, Júlia tem acento? Tem, né? Tem acento. Então, a primeira conversão seria converter de string para uma lista de caracteres Unicode, que a gente chama de rune. Então, a gente poderia dizer assim, as letras, né, seriam uma lista de rune formada a partir de nome. Aqui a gente tem a primeira conversão. Letras é uma lista de rune. Então, é porque não precisa disso, né? Não precisa dos 2 pontinhos. Então, quando eu faço isso, eu estou criando agora 5 casinhas, onde se eu perguntar qual o tamanho de letras e qual o tamanho println, qual o tamanho de letras e qual o tamanho de Júlia e qual o tamanho de nome. Vamos ver aqui. Aqui ele está dizendo que o tamanho de nome é 6 e o tamanho de letras é 5. Ué, por quê? Porque aqui ele vai ver o tamanho em bytes. O tamanho em bytes disso daqui são 6 bytes. Por quê? Porque esse 1 com acento ocupa 2. Quando a gente faz a conversão, aqui ó, eu quero converter esse texto para uma lista de caracteres individuais. Ele já pega bem direitinho o texto e converte cada caractere para sua posição. E aqui a gente tem certinho que eu tenho 5 elementos. Ué, por que é que a gente usa ele como string ao invés de utilizar como lista? Alguém consegue entender? Porque aqui string é melhor do que usar como lista diretamente. Porque como string é mais eficiente. Aqui como uma lista de runa, cada runa é um int 32, ou seja, cada runa ocupa 3 bytes, sempre. Então, isso daqui ocupava 6 bytes, e quando eu converti, ele passou a ocupar 5 vezes 3 bytes. Então, agora eu estou ocupando 15 bytes. Cada casinha dessas, obrigatoriamente, são 3 bytes. Cada runa, obrigatoriamente, são 3 bytes. Enquanto na string ele consegue compactar isso, esse daqui só precisa de 1 byte, esse daqui precisa de 2, esse daqui precisa de 1, esse daqui precisa de 1, esse daqui precisa de 1. Então dá 6. Quando eu faço a conversão, ele pega cada um desses e converte no Unicode, e todo Unicode ocupa 3 bytes. Tá certo? Então, strings existem porque são eficientes,
Mas se você precisar saber a quantidade de elementos, de caracteres, ou manipular cada um individualmente, a primeira coisa que você vai ter que fazer é essa conversão aqui, para fazer uma manipulação elemento por elemento. Ué, como assim ó, manipulação elemento por elemento? Se eu quisesse trocar o J maiúsculo para minúsculo, eu não consigo fazer isso. Nome na posição 0 recebe J minúsculo. Porque nome é uma string. E uma string é... Qual foi a palavra que eu usei? Que não dava para mudar? Imutável. Eu não consigo fazer isso. A string é uma constante na memória. Mas eu consigo fazer isso. Letras na posição 0 recebe J sem problema nenhum. Porque aqui eu estou trabalhando com um vetor. E no vetor eu posso mudar cada elemento individualmente. Então, o que a gente vai pensar agora? Toda vez que a linguagem encontra um texto, ele trata esse texto como uma constante. Ele coloca esse texto em um canto da memória e coloca essa variável para apontar para esse texto. Esse texto é uma constante. Ele é imutável. Se você fizer algo como nome recebe nome mais Silva. Então, se eu tentar imprimir agora, fmt.println nome, vai mostrar que é Júlia Silva. Antes era Júlia, aí eu peguei o nome que tinha e adicionei mais Silva no final. E o que era Júlia se tornou Júlia Silva. Só que atenção que quando a gente faz isso daqui, a gente não está aumentando o nome anterior. A gente está criando um novo texto, um novo bloco de texto, copiando Júlia para esse novo bloco de texto, copiando Silva para o novo bloco de texto. E essa variável aqui, ela tem um espaço, um lugar na memória diferente na original. Porque strings são imutáveis. Depois que o string é criado, você não altera mais. O que você faz, o que ele faz internamente, é substituir por outras strings. Tudo bem? Strings são constantes. Você não consegue alterar, você consegue criar. Toda vez que você faz uma adição, Silva, ele vai fazer uma substituição, ele vai fazer uma adição, mas tudo isso aqui é mutável. Se você precisa alterar individualmente, o que você vai fazer é converter no vetor de runas. E depois que você converter, aí são os algoritmos de vetores que vocês já viram. Conte quantas vezes tal coisa aparece. Veja se isso aparece ou não aparece. Então aí é só algoritmo de string, algoritmo de vetor. Eu vou agora me concentrar no que é exclusivo de string. Então vamos lá. Vamos fazer aqui que eu tenho uma frase. Eu gosto de batata frita. Então, isso daqui é a minha frase. Existem vários métodos de string para a gente trabalhar nos nossos exercícios. E o primeiro é o que quebra a frase em uma lista de palavras. Os métodos vão estar todos dentro da biblioteca strings. Vocês não usavam a biblioteca FMT para fazer um monte de coisa? Pronto, também tem uma biblioteca chamada strings. Strings.clonar, strings.comparar, strings para saber se um está dentro do outro, strings para quebrar em palavras. Pronto, primeira seria quebrar em palavras. Então, se eu pedir para ele quebrar frase em palavras, o que é que ele vai me retornar? Uma lista de palavras. Então, se eu quiser saber das palavras, ele pegaria essa frase aqui e quebraria uma lista de palavras. Mesmo que eu tivesse aqui 2 espaços, ou quebra de linha, banana, ele vai sair consumindo tudo que é white space e me dá apenas as palavras, os identificadores individuais que ele encontrou. Então vamos ver o que foi que eu achei aqui. Para cada elemento em range de palavras, fmt.println elemento. Aí ele já importou aqui o strings
E o que é que ele está falando aqui? Não quero usar esse negócio não. Eu gosto de batata 5.6 frita banana. Então ele ignorou tudo que eu coloquei aqui, de white space e pegou só as palavrinhas individuais para mim. Então, o contrário do fields seria o join. Se eu quisesse juntar isso daqui para formar uma frase. Então, unidos. Unidos vai ser strings.join. Se o fields quebra em pedaços, o join pega os pedaços e junta utilizando alguma coisa que eu dei para ele. Eu quero juntar utilizando o tracinho. O fields quebrou em pedaços e o join vai juntar todos os pedaços utilizando o tracinho e me dá uma string só a partir dos pedaços que eu dei para ele. Eu traço, gosto, traço de, traço batata, traço 5.6, traço frita, traço banana. Então ele quebra e junta. O fields, ele ignora todos os white spaces. Se eu quisesse controlar quais são os delimitadores, eu poderia usar o split. E aí eu tenho que dizer quem é o delimitador. Por exemplo, meu delimitador poderia ser o espaço. Se eu digo que ele vai separar quando achar um espaço, então aqui ele vai juntar frita, N, banana, porque não tem nenhum espaço aqui. Eu quero que ele só separe usando espaço. Eu gosto de batata frita / N banana. Ele não quebrou isso. O split é legal quando eu tenho um delimitador que é interessante para mim. Então, por exemplo, eu quero separar aqui na vírgula só. Então eu posso mandar separar na vírgula. Primeira parte vai ser isso daqui, segunda parte vai ser isso daqui. Que eu estou dizendo quem é que eu quero que seja o separador. Aí depois eu juntei utilizando o tracinho. Então vamos ver o que foi aqui de método que a gente já viu até agora. Vocês lembrarem. O que é que faz o strings.fields? Vamos lá. Texto. Strings.join palavras separador strings.split texto separador. Tá. Então a gente vê essas três aqui. Ok? Vamos lá. Tudo bem, meu povo? Estamos juntos ainda? Vocês já se destacaram? Destacaram do bando? Vamos lá, vamos juntos aqui. Então, vamos para a próxima. Isso daqui são os 3 métodos mais importantes para lidar com o texto, porque algumas das atividades vocês vão ter que processar palavra por palavra. E aí, dependendo do pedido, vocês vão ter que utilizar esse daqui. Vamos para a segunda. Muitas vezes vocês vão querer, ao invés de mandar para o terminal, gerar um texto, tá certo? Então, ao invés de imprimir alguma coisa para o terminal, print ln, vocês vão querer gerar um texto disso. Então, para as funções que vocês já conheciam, existe uma versão com um S na frente. Então, existe o sprint. sprint, sprintf e sprintln. Tá vendo aqui os 3? O que é que eles fazem? Ao invés de jogar para o terminal, eles geram um texto. Então, vamos fazer de conta que eu quero gerar um texto com... eu tenho uma lista de números, vetor de inteiros,
4315. Eu não quero imprimir isso daqui para o terminal, eu quero gerar um texto disso. Se eu quisesse mandar para o terminal, eu usava o quê? O print. Se eu quisesse mandar para o terminal, eu mandava o print. Só que eu quero gerar um texto. Então eu posso utilizar o sprint. Se eu fizer isso, sprint de números, ao invés de imprimir, ele me devolve um string. Aqui, ó. Texto. Esse texto vai ter aquele texto formatadozinho, né? Que ele tem lá. fmt.println texto. O texto próprio do vetor. 4315. Então, qual é a vantagem disso daqui? Vocês podem processar as informações dentro das funções e ao invés de imprimir diretamente dentro das funções, você consegue gerar o texto da função para fora. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma função que pega esse texto e formata e devolve ele formatado. Então, função toString recebe um texto de números, que é uma lista de inteiros, e retorna uma string. Eu não quero imprimir, eu quero transformar em string. Acho que eu já fiz esse código com vocês uma vez, mas vou fazer de novo. Ó. Então, a gente vai passar por cada um dos elementos. Só que ao invés de mandar para a saída, eu vou agrupar ele num texto chamado saída. Eu vou ficar agrupando aqui. Ao invés de ficar dando print direto para o terminal, eu vou jogando ali naquela variável. Jogando na variável, jogando na variável, jogando na variável. Quando terminar tudo, aí eu devolvo a variável. Ok? Então, vou começar colocando um colchete. Essa é a primeira coisa. Aí agora eu vou passar por todos os elementos. E elemento em range números. Então vamos fazer o mais simples aqui. Eu quero criar um texto desse número. Então eu vou fazer o seguinte: fmt.s para criar um texto, print print. Pronto. Isso daqui vai transformar isso que é um número num texto. Sprint transforma um número num texto. E esse texto eu vou jogar para dentro da saída. A gente chama isso daqui de concatenar. Vou jogar para dentro da saída. Eu não vou usar o índice por enquanto. E aí no final eu posso retornar a saída. Estou fazendo errado de pouquinho, mas vamos lá. Então agora eu tenho uma função toString que pega um vetor de números, processa esse vetor de números e me devolve a saída. Então vamos ver o que foi que ele gerou para mim e fazendo os ajustes. Botou o colchete, botou o 4, 3, o 1 e o 5, mas ele não fechou o colchete, né? Então vamos fechar o colchete. Botou o colchete, depois juntou nessa string o 4, 3, 1 e o 5 e no final fechou o colchete. A gente podia colocar aqui um espaço também. Botou o colchete, botou o 4, espaço, 5, 3, espaço, 1, espaço, 5, espaço e no final fechou o colchete. Se ele botar um espaço em todos eles, vai ficar sobrando um espaço bem aqui, né? Como foi que a gente fez para resolver isso daqui da outra vez? A gente botou um ifzinho aqui, né? Se ele não for o zero, eu boto um espaço. Agora eu tenho 4, 3, 1, 5, os espacinhos. E se eu não quisesse espaço, se eu quisesse vírgula, espaço? 4,3,1,5 colchete. Por que essa função é importante? Porque tem um monte de exercícios lá do arcade, do repositório, que eles vão pedir
de strings formatadas, vetores formatados. Alguns deles são assim, com espaço. Alguns deles vão ter espaço no começo, espaço no final. Alguns deles não vão ter nem espaço no começo, nem espaço no final. Mas se você consegue formatar o vetor com qualquer que for a configuração, então pronto, você não vai ter dificuldade. Tá? Tá vendo aqui? Ué, tem outra forma de fazer isso. A gente tinha visto uma função que juntava coisas há um tempo atrás, não viram? Quais foram as 3 funções que a gente viu? Strings.fields foi a primeira, a segunda foi strings.split e a terceira foi strings.join. Join junta as coisas, só que join só funciona com lista de strings. Ó, outra forma de fazer isso daqui. Você recebe uma lista de números e a gente vai transformar essa lista de números numa lista de textos. Então, textos é uma lista de textos. Criei uma lista capaz de guardar várias strings. Aí, ó, usando aquela técnicazinha do append. Textos recebe append de textos e fmt.sPrint de elemento. Então vamos lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui é uma lista de números, tá vendo? Uma lista de números. E o que eu estou fazendo é convertendo de uma lista de inteiros para uma lista de strings. Então, para cada um dos elementos dos números, eu estou convertendo isso para texto e jogando na lista de textos. E aí, no final, como isso daqui já está como uma lista de textos, a gente podia usar o strings.join. Strings.join. Textos. Strings.join textos. Então aqui eu estou usando isso daqui para juntar os elementos, mas como ele precisa ser uma lista de strings, eu tive primeiro que converter de inteiros para strings. Então, algum dos dois, ou aquele primeiro ou esse segundo, vocês vão ter que treinar várias vezes, porque em vários dos exercícios eles vão ser pedidos para vocês formatarem o vetor, seja com vírgula, seja com espaço, seja sem vírgula e seja sem espaço. E acredite, ao invés de você achar que isso daqui é redundante ou desnecessário, quando vocês estiverem programando, a coisa que vocês mais vão fazer é manipular texto, manipular dado, manipular formatação, o que o usuário digitou, o que o usuário não digitou, se ele colocou quebra de linha, se não colocou quebra de linha, você tem que sanitizar a entrada, você tem que retirar os espaços. Então, muito erro de programação acontece por tratamento inadequado de entrada e saída. Inclusive, teve um da semana passada que foi do GitHub, que permitia a execução remota de código. Na hora que a pessoa fazia o push, dependendo da forma como os dados tinham sido enviados, se a entrada não tivesse sido, a gente chama de sanitizada, que é quando você tira tudo que é caractere que não poderia estar ali. Como a entrada não foi sanitizada, esse código permitia a execução remota e um monte de, assim, né, e aí um monte de repositório ia ficar exposto. Tratamento de dados. Então, acredite, tratamento de dados, entrada e saída, manipulação de texto, é uma coisa que a gente vai fazer muito na vida, muito. Então, se acostumar com esses métodos join,
split, é importante, porque eles têm todas as linguagens. Você está lá em JavaScript, por exemplo, aí você vai lá, eu gosto de banana frita. Isso é um texto, correto? Se a gente quiser quebrar isso daqui em palavras, a gente usa que método? Split. Quebrar utilizando espaço. Eu gosto de batata frita. Só que se você quiser juntar, você usa o quê? O join. Eu gosto de batata frita. Isso acontece em todas as linguagens, então é interessante a gente se acostumar. Isso que vocês acabaram de ver aqui a gente fazendo, tá vendo esse negócio? Era uma lista de números e depois ele passou a ser uma lista de textos. Isso em computação a gente chama de mapeamento. Quando a gente pega uma lista de alguma coisa, por exemplo, 1, 2, 5, 3, 6, 7, e faz um mapeamento. Por exemplo, para cada um desses elementos, eu quero que ele se torne um string. String de x. Perdão, assim não. É assim. Para cada um desses elementos que eram números, eu quero transformar esse número numa string. O que é que eu cheguei no final? Uma lista de textos. Isso é uma operação que a gente chama de mapeamento. E tem vários outros conceitos que a gente vai trabalhar a partir de vetores. Por exemplo, para cada um desses elementos que são texto, eu queria apenas os elementos que são pares. Quais são os elementos que são pares? 2 e 6. Então, a gente primeiro vê os conceitos, como eles são implementados, e aí naturalmente a gente vai incorporando eles no nosso repertório interno. Então, vamos recapitular. Fields quebra em palavras. Split, eu posso escolher qual é o elemento que eu quero quebrar. Join, junta a lista de palavras num texto só. Aí agora a gente tem o primeiro das funções, funções alteradas. Tanto print quanto printf quanto println, ele tem uma versão com szinho na frente, que serve para gerar um texto, ao invés de a gente mandar para o terminal. E aí a gente tem outras versões alteradas. Faz de conta que o teu texto é banana, eu comprei 1,56 kg e ela estava a R$8 o quilo. Comprei 8 bananas, cada banana a 1,56. Comprei 8 bananas, cada banana a 1,56. Se isso fosse uma entrada do terminal, como é que vocês leriam isso daqui? Vocês precisariam de variáveis, né? Você ia ter uma variável para guardar a fruta, uma variável para guardar o preço e uma variável para guardar a quantidade, não era assim? E aí depois você ia precisar fazer fmt.scan, e aí no scan você ia dizer, olha, eu vou pegar a fruta, depois vou pegar o preço, depois vou pegar a quantidade. Não era assim que você faria? Se estivesse lendo do terminal. Só que você também pode ler de um texto, da mesma forma que a gente fez no outro. Você bota o Szinho na frente, scan. Vou ler do texto e vou pegar fruta, preço e quantidade. Então ele vai ler daqui. O scan leria do terminal e o scan lê do texto. Então, se eu tenho um texto, eu consigo extrair as informações desse texto. O sprint escreve tudo que tem tudo que S com qualquer print está escrevendo, e S com qualquer scan está lendo. E aí todas as variações dele existem. Tudo bem? Então, começamos com conversão para runa, depois fomos para
join, split e fields. Vimos sobre sprint, agora a gente viu scan, e para terminar a gente vai lidar com dois casos especiais quando a gente fala de texto, dois casos especiais. O primeiro é quando você tem palavras em branco ou caracteres em branco. Então faz de conta que você está tentando ler um caractere. Você quer ler aqui, a tua entrada vai ser assim. A tua entrada vai ser assim. Hoje eu quero banana. Eu não sei porque que eu falo tanto de banana, porque lá em casa tem duas coisas que nunca faltam, banana e ovo. Todo dia as crianças comem. Hoje eu quero banana com ovo. Pronto, vai ser meu café. Então, o primeiro caso excepcional é quando você quer consumir a linha toda. Se você tentar ler uma palavra ou uma informação, se você tentar fazer o fmt.scan, vocês já perceberam que ele pega apenas a primeira palavra, né? Então, se você tentar fazer assim, texto é um string, e se você tentar ler texto, fmt.println, ele só vai ler a primeira palavra. Então, o primeiro caso especial é esse. Como é que eu faço para ler a linha inteira? Tudo bem? E o segundo caso especial é como é que eu faço para ler um caractere em branco? Eu quero ler um caractere em branco, eu não quero ler a linha inteira. Eu quero saber se o cara digitou um espaço, eu quero saber se ele digitou um /t, eu quero saber se ele digitou um /n, eu quero pegar esse caractere em branco. Então a gente precisa tratar esses dois casos especiais. O primeiro, vamos começar pelo mais fácil, seria o caractere em branco. Para pegar um caractere em branco, a gente tem um macetezinho que é o seguinte: você cria uma runa, certo? E você vai ler utilizando o scan normal, não. Porque se você usar o scan normal, ele vai pular os espaços em branco. Você vai usar o scan F, que é um scan especial, que você pode dizer como é que você quer que seja lido o dado. E aí você diz que quer ler um caractere apenas, e que ele não pule os espaços em branco. Pronto. Agora ele não vai pular os espaços em branco. Ele vai pegar um caractere. O que ele encontrar lá, ele vai pegar. Se for um espaço, ele vai pegar um espaço. Se é uma quebra de linha, ele vai pegar uma quebra de linha. Se for um /t, ele vai pegar o /t. Entendeu? Vamos fazer o teste aqui. Então eu vou fazer isso daqui para sempre. Faça para sempre. Não é o melhor jeito, mas vamos ficar com esse daqui por enquanto pra gente, tá? Que é o mais simples. Então eu vou ler o caractere e vou imprimir fmt.println. Vou colocar assim. Pra gente printf. Vou colocar uma crase, o meu caractere, só pra gente ver ele bem direitinho, tá? Então bora testar aqui. Se eu digitar só o /n puro, olha, ele pegou. Você não tá vendo? Por que você não tá vendo /n? Porque ninguém vê /n. Mas você tá vendo que ficou um tracinho de um lado e um tracinho do outro? Porque tem o /n entre eles. Se eu colocar o R e o /n, ele pegou o E, tá vendo? Ó? Pegou o R e pegou o /n. Tá aqui o começo do /n, tá aqui o final do /n. Entre eles está a quebra de linha. A quebra de linha você enxerga quando a linha quebra. Então, se eu botar o A espaço, um tab e um I e der um enter, ele vai mostrar o A. Tá vendo aqui o A? Tá vendo aqui o espaço?
Tá vendo aqui o tab, ele não formatou o tab direitinho. Tá vendo aqui o i? E tá vendo aqui o /n, quebrando a linha. Então, isso daqui está me permitindo pegar, inclusive, os white spaces, colocando eles aqui dentro da nossa runa. Então, se você precisasse, por algum motivo, pegar todos os caracteres, inclusive os caracteres em branco, você conseguiria fazer isso numa boa. Por exemplo, vou pegar todos os caracteres e colocar numa... Faz de conta que eu não tenho uma forma de ler a linha toda. Eu poderia fazer na marra. A minha linha, as minhas letras, fazer na marra. É uma lista de... make... fazendo a marra aqui, Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma letra, vou ler uma letra. Se a minha letra for a quebra de linha, então eu saio do laço, break. Se ela não for a quebra de linha, eu boto ela nas letras, append letras e C. Então aqui é a minha estratégia manual para pegar a linha toda. Eu vou mandar ele sair lendo. Li, se era quebra de linha, então eu terminei tudo que eu queria ler, porque eu consegui ler tudo até a quebra de linha. Se não era quebra de linha, então eu pego e vou colocando ele dentro do vetor. Coloco ele dentro do vetor, coloco ele dentro do vetor. No final, letras, tem todas as letras que eu li, menos a quebra de linha. Faz sentido? Sai lendo tudo, menos a quebra de linha. Então eu vou pegar isso daqui e chamar isso daqui de pegar linha. Func pegar linha. Retorna uma string. Blá, 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 blá. Se a gente converte um texto para uma lista de runa assim, lista de rune, e aqui eu coloco meu texto, para converter ao contrário é da mesma forma. Se letras é uma lista de runa, eu posso converter ela para string assim, string de letras. Então eu converto tanto para ir quanto para voltar nesse formato de função. Então aqui eu vou criar uma string a partir dessa lista de letras. Então bora testar aqui. Nome é ler, pegar linha, fmt.println, não. Então vamos testar aqui. Meu nome é David Sena Oliveira. David Sena Oliveira. Tudo bem? Então, nessa técnica de ler manualmente cada um dos caracteres, eu posso sair lendo cada um dos caracteres até chegar numa quebra de linha. E aí eu sei que a linha acabou e eu transformo cada um dos elementos que eu li num vetor no final. Tudo bem? Não precisaria disso daqui, né? Foi só para falar da conversão. Aqui é eficiente, mas você poderia colocar, por exemplo, logo diretamente string de saída. E ao invés de fazer isso, você poderia... não, tem que ser assim mesmo. Senão eu vou confundir mais aqui. Algumas coisas que não dá para fazer. Não dá para você misturar runas e strings manualmente. Então, por exemplo, eu quero saída recebe. Hoje vou... E aí você soma isso com a runa. Letra, que é var letra, que é uma runa, recebe R. Hoje vou mais letra. Textos não somam com runas. Então, se você quisesse misturar, você teria que primeiro transformar isso daqui para string. Sai, mano. Você teria que primeiro transformar de runa para string
e aí depois você conseguiria juntar eles. Tudo bem? Então, você converte, tá aqui. Então, vamos lá recapitular o que foi que a gente viu. A gente viu fields, split, join. Depois nós vimos as funções individuais, fmt.fprint, fprintf, fprintln, perdão, f não, né? S. Todas as variantes aqui do sprint. Vimos as várias variantes do sscan, quando a gente lê de um texto. Tem uma especial que me permite ler de um caractere por vez, que é essa daqui, %c para uma runa. Tá? Temos as conversões de texto em vetor de runa e temos as conversões de um vetor de runa em string. Beleza, meu povo? Então, é isso. Deve ter ficado algum detalhezinho, mas eu acho que isso daqui já cobre 80% do que vocês, 80, 90% do que vocês precisam para fazer as atividades. O que é que não cobre? Os algoritmos. Porque strings são caracteres, são listas de caracteres. E tem exercícios que você vai ter que fazer um algoritmo diferente. Por exemplo, transforme todas as letras, as vogais em maiúscula. Aí você teria que converter para vetor, passar por cada uma delas, verificar se é vogal. Se é vogal, você converte para maiúsculo. Aí são coisinhas que vocês vão ter que pesquisar aos pouquinhos. Como é que eu converto uma coisa para maiúsculo? Aí você vai descobrir que strings tem métodos para converter para minúsculo, tem métodos para converter para maiúsculo, tem métodos para saber se é minúsculo, saber se é maiúsculo, não sei se tem. Mas, por exemplo, para comparar, o que é que vem primeiro, banana ou uva no dicionário? O que é que vocês acham? Banana. A gente poderia dizer que banana é menor do que uva, lexicograficamente. Por isso que na chamada, Bárbara vem antes de Cláudia. Porque lexicograficamente é aquela sequência dos caracteres. O B vem antes do C. E aí a gente tem um métodozinho que seria strings.compare, onde a gente compara duas strings e ele me diz se elas são iguais, se elas são menor, maior, se elas são diferentes. Então, tem um monte de outros detalhezinhos que eu saturaria vocês se a gente visse agora. Vocês vão pesquisando e estudando conforme vocês forem tentando fazer as questões específicas. Acho melhor, né? Então vamos lá. E parem com o que vocês estavam fazendo antes e tentem fazer as primeiras atividades de strings. Vamos lá. Começa da primeira, tenta fazer a segunda, vamos de pouquinho tentar fazer as primeiras atividades de string.